No ar, no programa Café com o Prefeito. São 8h23. Recebo nos estúdios da Rádio Liberdade FM, prefeito Juscelê Sotariva. Bom dia, prefeito. Bom dia, Andréia. Bom dia, ouvintes da Liberdade FM. Prefeito Juscelê, nós começamos então o nosso quadro Café com o Prefeito falando sobre o TFPR em Santa Helena. As aulas que já se iniciam agora, dia 11. Qual que é a expectativa? Meu Deus, Andréia. Ainda na semana passada, se não me engano, foi na terça-feira, o Mussolini queria conversar comigo. Eu tinha ido a Foz do Iguaçu pela manhã, tinha uma atividade intensa à tarde. E ele falou, preciso falar contigo nem que seja à noite, né? Aí saí de uma reunião na prefeitura que eram um pouco mais de 7 horas, às 7h30, talvez um pouco mais do que isso. Fui até a universidade e conversamos por algum período, porque eu tinha outro compromisso ainda à noite, né? E aí eu conversei com o Mussolini e o Plete. O Mussolini está encantado, né? Está entusiasmado com os cursos, com a implantação, com o sistema e com o início das atividades. Tem muitos serviços e muitas despesas que o município acabou absorvendo lá na universidade, justamente para que ela pudesse começar agora, que o normal, pelo tempo e pela implantação, é que isso fosse começar apenas no ano que vem, mas a frustração do nosso povo e o descrédito que daria se começasse só no ano que vem, que seria um bom tempo mesmo assim, dado o começo da implantação, que foi no governo que nós aí estamos, pouco mais de em 1 ano e meio, gente. Isso, implantar um curso universitário, um campus universitário nesse espaço de tempo aí, é pra louco mesmo, né? E o Mussolini e o Adelmo aceitaram o desafio, estão aí. Então, dia 11, segunda-feira, a aula inaugural com o reitor da universidade, com os diretores de campus da UTF do Paraná, ficarão aí no dia 11, 12 e 13. Há muitos empresários aí, pessoas que entendem e sabem o resultado que produz um campus universitário, ensino superior, já estão aí adquirindo áreas, visualizando negócios, construindo os próprios negócios em Santa Helena, o ramo imobiliário e outras atividades aí já melhoraram muito o preço dela. Já temos aí mais de 50 servidores contratados pela Universidade Federal em Santa Helena, circulando, movimentando o comércio, pensando a cidade também, porque várias ideias já vêm surgindo com base naquilo que eles viveram em outros lugares, que possa ser implantado aqui, que possa melhorar também o nosso município. Então, a universidade é tudo de bom, gente, graças a Deus aí, tudo programado, marcado já, preparado para dia 11 começar as aulas já da Universidade Federal. E o bom de tudo isso, né, prefeito, que nós temos vagas para a população de Santa Helena, temos vagas remanescentes do SISU. Como esses cursos não têm um destaque nacional, essas vagas ficam em Santa Helena e também na região oeste. Na verdade, isso é normal em todos os campos da Universidade Federal, algumas vagas remanescentes de alguns cursos, porque os que se classificam em primeiro, que passam, normalmente eles estudam, se preparam exatamente para isso. Aí eles vão escolhendo os lugares que eles querem ir e os cursos que eles vão fazer, né? Aí aquilo que havia sido comprometido com essas pessoas vai acabar sobrando e as outras pessoas podem ingressar na universidade pública com a graduação que é a universidade, com o conceito que é o TF, com tranquilidade. Então quem fez o Enem, que é a condição básica para isso, acessa o site da Universidade Federal, as vagas remanescentes, e pode ser que você seja um sortudo aí e consiga uma dessas vagas aí com mais facilidade. E nós temos previsão aí de mais cursos aí para 2015 e 2016, né, prefeito? Nós temos cursos extraordinários. Engenharia agrícola e ambiental deve começar já agora em 2015. Nós temos aí engenharia mecânica, engenharia química, que devem começar também nos próximos tempos aí, não em 2015, mas possivelmente em 2016, até porque tem um regulamento que deve trabalhar com pelo menos 5 ou 6 cursos, um campus universitário, que é o caso de Santa Helena. Nenhum município com o tamanho que tem Santa Helena, com a população que tem Santa Helena, política de governo e implantação de ensino superior. Foi conseguido aí graças a uma articulação muito forte. Algumas pessoas nos ajudaram muito nesse processo e tem lá seus méritos que agora a gente se resguarda em falar em função do processo político eleitoral. Mas muita gente nos ajudou para que o campus da Universidade Federal do Paraná estivesse aqui, mas principalmente o povo de Santa Helena, que acreditou, que lutou, que nos deu suporte o suficiente para suportar tudo o que nós suportamos e fazer o que fizemos para que aquilo fosse a realidade que é hoje. Acho que o maior sonho do município de Santa Helena é a Universidade Federal. Tem muita coisa acontecendo aí de ordem direta que as pessoas precisam
precisam sentir, precisam visualizar que está dando muita satisfação. Mas a universidade é o maior sonho realizado que a gente pode atribuir ao tempo que estamos vivendo. Prefeito Jussi, falando sobre universidade, falando sobre o primeiro emprego, nós temos novidades do Jovem Aprendiz, o primeiro emprego para Santa Helena. Quais são essas novidades? Todos eles cadastrados já, processo seletivo já feito, são critérios técnicos, gente, primeiro um deles é a condição salarial mesmo, né, a renda per capita, e um segundo item é a nota daquilo que está sendo utilizado na escola. Quer dizer, não adianta você ter uma renda baixa se a tua nota for baixa também, é possível que alguém que tenha uma renda maior, mas com uma nota na escola melhor, vai ter o acesso aí à vaga desse primeiro emprego, né, do jovem aprendiz. Então nós temos já selecionados, são 16 vagas, se não me falha a memória, nós temos aí 26, 27, o próximo de 30 pessoas inscritas no programa, mas são 16 vagas. Então essas 16 vagas que por critérios técnicos selecionadas é que terão acesso aí ao jovem aprendiz. Então, galera, vamos estudar, vamos preparar, tirar boas notas, a renda per capita é uma das condições, mas a nota atribuída no aprendizado é uma grande condição para o acesso ao jovem aprendiz. Prefeito Jussi, eu tenho uma dúvida de um ouvinte pedindo comentando sobre as creches de Santa Helena. As creches que estão com fila de espera e lotadas para o ingresso de crianças. O que será feito para amenizar essa situação? Ainda ontem estivemos no CEMEI do Vila Rica, conversamos lá com a diretora, estava o Margon, a Limara e o Clécio Fontinel estavam conosco, e lá estavam a Rose, a Adriana, Giovanella, a Alessandra, que é a coordenadora dos centros, e com a direção e coordenação dos monitores lá do CEMEI. E o CEMEI do Vila Rica está muito bonito, bem organizado, vivendo um bom momento lá e fazendo com que o conceito de Centro Municipal de Educação Infantil seja de fato levado a termo. Passamos nas salas lá, as crianças todas elas comportadíssimas, socializadas, brincando, se divertindo e aprendendo, gente. E que é muito, muito importante. Dinâmicas lá sendo feitas lá pelo CEMEI do Vila Rica, que é exemplo para todos os demais. Não que os outros não sejam, mas o Vila Rica está se destacando pelo modelo, pelo sistema de gestão que é implantado pela própria direção. E quando falamos lá numa estação abordada pela Alessandra, que deu a ideia de que tem uma sala lá que pode ser aberta e utilizada lá para abrigar mais crianças. A diretora olhou com sentimento e falou: meu Deus, mas ali nós tínhamos uma proposta, um projeto interessante, aquilo tudo que vem sendo planejado ao longo do tempo, né? Mas ela também entende que o momento agora é poder abrigar mais crianças para que possam aí ingressar no Centro de Educação Infantil, e que os pais também tenham mais liberdade para praticar e fazer o trabalho que precisa ser feito. Então, mais salas serão abertas no CEMEI do Vila Rica e também lá no São Luís teremos novidades aí de implantação de espaços aí para abrigar mais crianças. Mas esse ingresso se dará com esse ingresso também dos novos funcionários, servidores públicos que foram concursados para os agentes de educação infantil até o dia 5, terça-feira. É o prazo limite que os aprovados no concurso têm para apresentar a documentação que comprove a situação funcional e imediatamente serão contratados, né? Então, a partir daí, muitas outras vagas serão abertas e vai diminuir a fila de espera drasticamente. Temos aquela estação do CEMEI lá da Baixada Amarela, que foi autorizado pelo governo federal, está no sistema. Se não me falha a memória, não posso afirmar isso, o recurso é para estar em conta do município, mas a empresa que ganhou a licitação, ela abraçou o mundo, não vai conseguir fazer todos os CEMEIs que haviam contratado. Então, ela abriu mão de alguns não, de muitos. Inclusive, alguns políticos estiveram aqui há poucos dias, ligados ao governo federal, e quando falamos nisso, falou: foi o casal. Foi o casal. Falei: meu Deus do céu, abraçou o mundo e não está conseguindo. Mas uma nova empresa será destinada para executar a obra aí da Supercreche da Baixada Amarela, que aí sim vai zerar por completa a fila de espera das nossas crianças. E sem contar também que na Vila Celeste estava sendo contratado um serviço lá para a implantação de um CEMEI junto lá com a escola. O núcleo de educação pediu algumas alterações, as alterações estão sendo feitas. Então lá na Vila Celeste também terá uma nova unidade lá do CEMEI. Prefeito Jussi, falando dessas novas vagas, então nós tivemos ontem a entrega de colchões para os CEMEIs.
Extraordinários, colchões com uma qualidade excelente, a marca também, Ortobon, a marca dos colchões, lá só no Vila Rica são 75 colchões que foram entregues lá para serem utilizados para os CMEs. Estivemos lá ontem nessa entrega e vamos acompanhar as entregas dos outros também, pela importância que isso tem. Vamos à subsede, até em respeito à subsede, foi o primeiro CME assim que começou a pressionar o governo, falou: Júcio, dá uma olhada aqui nesses colchões aqui que a gente vem tendo ao longo do tempo, né? E de fato, é preciso, até por risco de contaminação e tudo mais, né? Eu já tinha atendido a finalidade pelo qual ele havia sido adquirido. Então todos os CMEs terão novos colchões aí com uma qualidade extraordinária, que é também para fazer com que tenha uma qualidade melhor no atendimento das crianças. Prefeito Júcio, falando sobre cirurgia de cataratas, eu tenho uma dúvida aqui de um ouvinte. Ele falou que ele está há algum tempo já na fila de espera. Temos alguma novidade para essas cirurgias de catarata em Santa Helena? No ano passado, André, foram 143 cirurgias de cataratas que foram realizadas nos santelenenses sem custo. Isso tudo oferecido pelo município numa parceria com o sistema de saúde. Para ter uma ideia, no ano antes foi menos de 20, se não me engano foi 17, mas para não errar no número, foram menos de 20 as cirurgias praticadas. Então foi quase que zerado quem precisava fazer e quem estava escrito naquele momento foi zerado. Agora nós temos novamente 74, 75 pessoas que se inscreveram para fazer a cirurgia de cataratas. Mas a cirurgia era levado o paciente lá para Curitiba, vai uma viagem, volta, faz os exames, volta lá, faz cirurgia, depois volta lá, tem que fazer de novo. Então é um trauma muito forte, um risco e também gera um certo custo, além daquilo que o município paga, né? Porque tem uma participação do município também. Agora conseguimos fazer isso em Palotina. Vem uns médicos oftalmologistas de São Paulo, vão fazer essas cirurgias em Palotina. Gera um custo para o município aí de 940 próximo de R$1.000 cada uma dessas cirurgias, que se for pagar de ordem particular, o cidadão vai pagar R$2.000, R$2.500, R$3.000, depende, cada caso é um caso. Mas desses 900 e poucos reais, quase R$1.000, pouco mais de R$600 o SUS devolve, reembolsa o município. Então fica alguma coisa próximo de R$350 cada uma dessas cirurgias que o município tem para fazer. Só que essas 74, 75 pessoas não significam que sejam 74 ou 75 cirurgias, que cada olho considera uma cirurgia. Nós temos aí 138, se não me falha a memória, cirurgias para serem feitas desse número de pessoas. Mas já na próxima semana, Andréia, 24 ou 25 pessoas devem ser encaminhadas à Palotina já para fazer o exame e imediatamente na próxima devem ir para fazer a cirurgia. Então dessas 74 pessoas, daqui 2, 3 semanas vem para 50. Então no espaço bem curto de tempo aí, em questão de 90 dias, talvez, acredito que 90 dias devem estar todos eles resolvidos. E por que isso? Na verdade, gerando esse custo para o município, alguns municípios não estão conseguindo suportar essa despesa e estão abrindo mão das vagas que ele tem. Nenhum município está fazendo o que Santa Helena está fazendo nesse sistema. Então nós estamos abraçando outras vagas para poder oportunidades para o nosso santelenense. Só que tem uma coisa, gente, é claro que a cirurgia de cataratas, de pterígio também algumas serão feitas num número menor e num segundo momento, primeiro cataratas. A procura pelo serviço de saúde é fora da normalidade. Para ter uma ideia, de fevereiro até agora, em 6 meses, passaram pela Secretaria de Saúde mais de 24 mil pessoas. Na verdade, os números, fora janeiro ainda, porque janeiro não tinha sido feita a computação, mas foram 24.180 pessoas. Talvez um pouco mais, um pouco menos, que eu não estou com os números, mas é isso que é próximo disso, se não exatamente isso, próximo disso. 24 mil pessoas. Nós temos aí 23.425 habitantes, segundo o censo de 2010, 24.895 segundo a estimativa atualizada. Então, quer dizer, passou os munícipes todos de Santa Helena como se tivessem passado um período de 6 meses pela Secretaria Municipal de Saúde. Até um pouco mais disso. Por quê? Digamos que a Andréia vá procurar pelo serviço e leva uma solicitação que ela tem e leva de uma amiga também, do irmão, do parente, do pai, de quem quer que seja, considera apenas a vida da Andréia. E a gente sabe que muita gente leva lá a de outras pessoas também e tem mais o que fazer mesmo. É uma relação parceira entre vizinhos, entre parentes, né? Mas não estou
estou dizendo para ninguém procurar pelo serviço de saúde. Pelo contrário, deve procurar sim. Tem problema, deve procurar sim. Mas você precisa usar bastante racionalidade nisso, porque gera um custo muito alto. Nós devemos pular aí para aproximadamente 15 milhões de reais de investimento na saúde nesse ano de 2014, né? Não é um volume tão pequeno assim, claro que aí tem as reformas, tem as restaurações, tem as estruturações, tem os equipamentos e tem tudo mais que foi adquirido aí para facilitar a vida aí do usuário e também do servidor que precisa estar bem equipado. Mas a Secretaria de Saúde, graças a Deus aí, com a equipe de servidores que tem, está dando tudo de si para fazer o melhor pelo município. Mas eu preciso usar com um pouco mais de racionalidade. Os médicos também é quem tem que fazer esse controle. Prefeito Júcio, falando dessas reformas e desses investimentos na saúde, nós tivemos aí esta semana a UBS de São Roque passando por mudanças para as reformas necessárias. Na sexta, ontem, eu tinha final do Distrital em São Roque, e parabenizar as equipes todas lá, feminino, veteranos, o Livre, o meu time do veteranos ficou campeão, Andréia, e só ficou campeão porque eu não joguei nenhuma partida, senão eu não sei se teria ficado campeão, gente. Mas show de bola, lá São Roque ontem, Moreninha na semana passada, Vila Subsede na semana anterior, Vila Celeste antes disso, mas sinceramente Vila Celeste foi quem deu um show de bola lá, porque foi um jogo pegado, foi um jogo divertido, bonito e limpo, um jogo bonito. E nenhum lugar foi diferente com relação ao comportamento. A torcida de forma extraordinária, torcendo, vibrando ontem lá em São Roque, ginásio cheio, casa cheia, jogos bonitos e os jogadores se respeitando entre si. Passou tudo aquele momento lá de briga, de rivalidade, de confusão. Não que não tenha ainda tem, mas num índice muito pequeno, que não interfere, né, Luciano? Porque quando você vai para uma atividade esportiva, como vocês fizeram ao campeonato na semana passada, atrasado, André, de uma forma extraordinária, todo mundo lá ligado, se divertindo, socializando. E o esporte é para socializar, gente, é para entregar. E as pessoas viam aquilo como um momento lá de descontar algumas diferenças que tinha entre um e outro, em vez de pegar na bola, vai na canela do adversário, né? Então, graças a Deus, isso tudo passou. Por 2 momentos lá, deu uma falta lá involuntária e a bola acabou atingindo a cabeça de um jogador, mas sem gravidade. O jogador podia interpretar aquilo como maldade. Não interpretou como maldade. Pelo contrário, levantou lá, deu a mão, abraçou o adversário. E é isso, gente. Então, olha, graças a Deus aí, conseguindo cumprir com a finalidade pela qual foi estabelecida. Isso estimula o governo a colocar ainda mais prática esportiva nesse sistema todo. Então, são momentos como esses aí que façam com que tudo isso vale a pena. E nós somos parceiros, gente. Tudo aquilo que precisar implementar aí na atividade, nós o faremos. São 8h40, 8h40. Eu vou rapidinho ao bloco, daqui a pouquinho eu volto trazendo mais informações, é claro, as dúvidas dos ouvintes aqui do nosso quadro Café com o Prefeito. Inverno. Liberdade é demais. São 8h43, chegando então a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito. Prefeito Júcio, nós temos essa semana acontecendo aí no centro da cidade o trabalho de tapa-buracos. Esse trabalho, ele vai para os bairros e acontece também nos distritos? Terça-feira continua a operação do tapa-buracos, não foi concluído durante a semana, até porque a usina da massa asfáltica que estava processando teve alguns problemas e não conseguia usinar asfalto tanto quanto era a demanda que tinha. Então na terça-feira continua aí e conclui todos os trabalhos de tapa-buraco que tiver aí vai ser feito. E tem o asfalto que está sendo feito lá de São Roque, Santa Clara, foi concluído, está fazendo algumas ruas lá no distrito de São Roque, depois ele vem para cá, vai fazer esquina Selva Azul, vem para a cidade, faz lá no Porto, como já havíamos anunciado, o loteamento do BAC, mas antes disso ainda vai lá para São Clemente, fazer de São Clemente a Aparecidinha, desce até no trevo lá, na vila, lá no centro urbano de São Clemente, e depois vai fazer São Miguelzinho a Moreninha também nessa etapa agora. Prefeito Júcio, nós temos hoje uma reunião com o PMDB em Santa Helena. O que será discutido nessa reunião? Bem, na verdade, tem os candidatos do partido que estarão aqui hoje para conversar com o partido a respeito do processo político eleitoral, sobre a campanha, sobre alguns apoiamentos e organizar
levar o partido para essa situação toda. Estaremos lá com o partido, o PMDB é parceiro do governo, o Margon é o vice-prefeito, parceiro nosso de todo o dia a dia, ajudando nesse processo de construção e de reconstrução de muita coisa, e nós somos parceiros. Então, estaremos lá com o PMDB para conversar com os candidatos a deputado, deve ser só os candidatos a deputados que devem estar aí hoje, a menos que mude alguma coisa. Fomos convidados e estaremos lá com o PMDB nesse dia de hoje. E prefeito Justo, como que está a relação da administração municipal com o PMDB? Bom, gente, isso é interessante, essa pergunta. Essa conversa, ela precisa ficar bem clara para muita gente. E às vezes o partido acaba tendo alguns problemas, porque dizem, meu Deus, o PMDB está assim, o PMDB está assim. Não, o PMDB não está assim ou diferente disso, daquilo que as pessoas estão falando. Não tem muito... Tem problema, sim, se dúvida nenhuma. Como o PMDB tem, o PP tem, Democratas, PSTB, PTB. Então, cada partido tem lá os seus problemas. Existe uma certa divisão interna no partido, sim, ela existe, ela é clara, e você não pode esconder e achar que não está acontecendo nada, está sim. Mas isso é praticado por bem pouca gente, não é prática do Margon, que é vice-prefeito, dos secretários, do presidente de partido, da equipe, assim, que está pensando bem positivamente. Isso eu atribuo a uma situações bem pontuais e bem pessoais, uma ou outra pessoas com interesses que não são coletivos, né? Porque tantas pessoas que estão aí hoje, algumas no governo e outras que não estão no governo, acreditando que queriam essa mudança, que queriam essa alteração. Agora, por uma satisfação puramente pessoal, por não ser eu ou o meu amigo ou fulano que está lá, não está bom, aí isso tem que ser repensado. E mais uma coisa, se alguma coisa não está de acordo com a vontade de cada um, que tenha liberdade de chegar no próprio partido ou no Margon ou até mim e falar, olha, eu entendo que se mudasse o rumo disso, ou o ritmo daquilo, as coisas poderiam ser melhores, mas nós não fomos procurados em momento algum por nenhuma dessas pessoas que estão procurando divisão. Porém, na terça-feira tivemos uma reunião bem forte com a equipe de governo e na quarta com todos os comissionados e os gratificados para conversar sobre composição política, né? Sobre aquilo que nós estamos vivendo. E eu entendo, Andréia, com todo o respeito, gente, quando em 2008 aconteceu a eleição, já ficou clara a divisão que nós tivemos no grupo político pelo qual nós pertencíamos ainda em 2008, quando da eleição. Percebemos que aquilo que nós havíamos conversado durante o processo eleitoral na campanha não aconteceria, como de fato não aconteceu. Mas o que nós fizemos? Falou, olha, gente, não foi essa a proposta, não era esse o compromisso com o povo de Santa Helena, então eu estou seguindo o meu caminho. Vou buscar uma nova composição para poder implementar a política pública pela qual nós acreditamos. Construímos essa composição com o PMDB, ela não aconteceu. Falou, vai chegar a eleição, peraí, fulano, você tem condição de ganhar a eleição, você tem condição de compor, vem cá, vocês dois vão disputar a eleição, vamos ganhar, vamos tirar essa gente aí. Não foi assim que aconteceu. Nós nos preparamos para esse momento, nós construímos essa composição, buscamos o Margon por aquilo que ele representa na sociedade, na família e tudo mais, que as pessoas já conhecem essa história de cor e salteado, mas que é bom sempre ficar impregnando novamente isso. Então, essa relação com o PMDB, ela está bem tranquila mesmo com relação ao governo, até porque a satisfação pessoal de uma ou de outra pessoa pode acabar interferindo e atrapalhando na vida de outras pessoas que não têm o direito de interferir na vida delas. Então, se alguém entender que não é assim, faça como eu fiz. Falou, gente, eu acho que não é o caminho por aqui, nós vamos buscar uma outra construção, mas abertamente, como nós fizemos, nós nunca escondemos nada de ninguém no passado. Mesmo as manifestações públicas que nós tínhamos, e não foram poucas, as pessoas ainda duvidavam que nós nos desprenderíamos do grupo político pelo qual nós estávamos. Nós sempre agimos com muita verdade, com muita sinceridade, com transparência. Então, se alguém entende que não está bom assim, ou que não é assim, não vejo dificuldade. É legítimo você buscar espaço, é legítimo você querer ser candidato a vereador, a prefeito, ou o que quer que seja, é legítimo. Mas faça isso com lealdade. No governo municipal, gente, quem não tiver atrelado à política pública que foi implementada, não pelo Júcio ou pelo Margon, mas pelo plano de governo e pelo povo de Santa Helena,
Se entende que quer fazer disso uma condição política partidária, eleitoral, me desculpe, mas não tem jeito, não fica não. Então, olha, quem quiser seguir um outro caminho, tranquilo. Nós vamos fazer de tudo para a manutenção da ordem, do equilíbrio e da composição que nós temos. Por quê? Se nós não fizermos isso, eu teria já argumentos mais do que suficientes para romper com o grupo que aí nós estamos, buscar uma outra composição, fazer tudo diferente, mas em respeito a isso e aos traumas e à história política de Santa Helena, não vamos fazer isso, porque nós temos compromisso com a sociedade, nós temos compromisso com o povo, muito embora já conversamos com várias pessoas, partidos que não estiveram conosco na eleição, mas que estão conosco na gestão, no governo, pensando no bem comum. Então, conversamos com vereadores, com presidentes de partidos, com partidos já que não foram aliados nossos na eleição, mas que são aliados no progresso, no desenvolvimento, na transformação do município, que começa pelo cidadão, começa pelo centro. Então, quer dizer, se eu não me transformar, se eu não mudar, as coisas não mudam. E tem algumas pessoas que, infelizmente, não mudam, gente. Continuam sendo as mesmas pessoas. É a velha história da raposa trocar o pelo e não perder o vício, né? Com certeza. São 8h53. Prefeito, na semana passada nós falamos sobre habitação em Santa Helena e gerou várias perguntas. Algumas perguntas até dessas que chegaram aqui à reportagem da Rádio Liberdade FM na semana passada. Os pescadores querem saber sobre a questão de casas para os pescadores. Tem alguma previsão? Sim, Andréia. O Darinense já tem identificação de área para a construção dessas casas. Veio representante do Ministério da Pesca em Santa Helena. Ontem tinha uma reunião com os pescadores, infelizmente fiquei sabendo, já era praticamente depois do horário, numa entrega de agasalho escolar. Fomos convidados pelo Colégio Graciliano Ramos para estar junto lá na entrega dos agasalhos escolares, a primeira escola, ou quer dizer, a única escola, na verdade, que fomos lá, porque não pedimos para fazer a entrega. Agradeço o convite do Márcio, diretor, para que estivéssemos juntos na entrega, e São Miguel também pediu para que nós fôssemos até lá, e vamos lá na semana que vem para fazer a entrega dos agasalhos. E havia uma reunião com os pescadores naquele mesmo momento. O Ministério da Pesca esteve na reunião com todos os pescadores, assumiu um compromisso da construção de 25 casas. Nós dissemos lá que 25 era pouco pelo número de pescadores que nós temos. A Coapar entendeu que podia avançar no sistema e buscava aí para fazer pelo menos 50 para os pescadores. Então tem identificação de área já. Vamos conversar nos próximos dias aí para ver se aquela área é aceita pelos pescadores, para que a gente possa fazer com que esse projeto, essa proposta seja colocada em prática. Tem uma pergunta também de um morador, de São Roque, morador de Moreninha. Prefeito, moro há 10 anos em Santa Helena e trabalho em São Roque e volto todo dia. Em qual unidade me inscrevo para ficar na fila para as casinhas? Em Moreninha ou São Roque ou aqui da cidade? E vai sair mais casas ainda este ano? Sim, na verdade, em Moreninha nós temos um processo mais avançado. Acho que vale a pena essa inscrição em Moreninha. Por quê? Não é o fato de você se inscrever em Moreninha e de repente por uma condição ou outra ela não se enquadrar no programa, que pelo que eu percebo aí pela pergunta deve se enquadrar perfeitamente no sistema. Nada impede de que você inscrito no programa em Moreninha, depois saindo do programa em São Roque, e ainda nós estamos para aquisição de área, né? É melhor você se cadastrar em Moreninha assim que sair, que deve sair primeiro as inscrições, e nada impede que depois você busque isso em São Roque. Quer dizer, se você não foi contemplado num lugar, nada impede que você se inscreva para o outro, não tem problema. Prefeito Júlio, se tem cobrança de vários funcionários sobre os baixos salários pagos por uma empresa que presta serviço à Prefeitura Municipal de Santa Helena, nós teremos providência em relação a esse assunto? Um edital de contratação de serviço terceirizado deve ser lançado aí possivelmente essa semana ainda, diante de um estudo muito criterioso que foi feito ao longo desse tempo todo. Essa empresa que foi contratada não é problema da empresa ou uma prática mal atribuída a ela, é dado ao espaço de tempo que nós tínhamos para fazer a contratação dos serviços diante daquela medida judicial que nós tínhamos lá de redução de pessoal que estava vinculado ao serviço público, tivemos que terceirizar alguns serviços, né? Então um novo edital está sendo elaborado, num espaço bem curto de tempo aí, um novo processo será feito e essas condições salariais elas devem ser melhoradas, muito embora elas vieram com base numa decisão coletiva de trabalho, mas já está lançando um novo processo licitatório para contratar serviços e deve melhorar essa atividade. Prefeito Justo, nós temos novidade para a feira da Praça Central. Quais são essas novidades? Opa, na verdade já está acontecendo, Andréia. A Tere Caldura está cuidando disso muito
prontamente. Ela está fazendo um trabalho extraordinário com os feirantes e tem uma proposta interessante aí que eles foram buscar, resgatar, que na verdade a nossa feira estava se transformando basicamente num ponto de lanche, né? Alguns pães de panificação, pastel e alguns lanches, né? Já estava perdendo a característica de feira. Então a Tere Caldouro fez um trabalho muito forte com isso, vinculado lá à Secretaria de Agricultura, foi atrás de algumas pessoas, alguns produtores que podem expor produtos aí para melhorar a atividade da nossa feira. Então nós teremos aí nas quartas-feiras o filé de peixe do lago e o peixe também inteiro, que são do lago. Nas próximas semanas também a porção de peixe frito, conversar aí com o pescador, com o Antônio Nogueira, que deve fazer isso nesses períodos. E nos sábados o filé de tilápia, filé de pacu, com o Pedro Rubner. Mas também teremos aí verduras com hidroponia e mesmo verduras com sistema de plantio convencional, que hoje já estão lá, gente, né? O pessoal já está trabalhando. Tem a Nair lá de Moreninha Cardoso, lá, o Léo, o Luiz Voz lá de São Roque, que vão também trabalhar com alfaces e verduras, né? Para dar uma cara de feira mesmo, que as pessoas vão lá e que tenham aí produtos de qualidade e fresquinhos, né? Tirado naquele momento lá, para que possam consumir. Está também bem avançado uma conversa para relocação de espaço num outro lugar, com uma estrutura permanente, né? Para que as pessoas possam não ter problema com intempérie, com chuva, com frio, e ter lá a feira constantemente, não só na quarta e no sábado, mas de repente com mais alguns dias da semana, para que as pessoas possam ter lá. Mas para que tenha a característica de feira mesmo, né? Que produtos da agricultura familiar sejam expostos lá e as pessoas terem acesso a esses benefícios. Então vale a pena. Hoje pela manhã já estava verdinho lá, Andréia, bem colorido lá, as verduras expostas lá, show de bola, gente. Então acho que a nossa feira vai dar um up, vai dar um gás e vai ficar muito bom para as pessoas que buscam pelos serviços da agricultura familiar. Prefeito, nós temos neste final de semana as finais do Amador. Nós temos hoje as semifinais, né, do Amador. Hoje temos do Veterano, temos amanhã o jogo em São Roque e também em Subsede, mostrando aí a paixão do santelinense pelo futebol, né? Olha, André, eu me surpreendi nesse tempo todo, nessas finais que teve, só em Subsede que eu não consegui acompanhar, mas eu vi os números e também o relato daquilo que aconteceu lá. Então, um momento muito extraordinário sendo vivido pelo esporte amador em Santa Helena. E antes você me perguntava do posto de saúde, acabei dirigindo a conversa também lá para atividade prática esportiva, que também é saúde. Então, só para falar às pessoas, o posto de saúde não funciona mais nesse período lá na unidade de saúde, em função das reformas. Então tem uma casa alugada lá para que possa trabalhar nesse período agora. Mas o esporte amador, então, hoje e amanhã, semifinais, show de bola. O André confidenciava antes que tem até som de rua aí convidando as pessoas para torcer. E é isso mesmo, então vai lá torcer para a sua comunidade, torcer para o seu time. Eu tenho passado de forma bem discreta para não pensar que tem paixão para um ou para outro time, que às vezes pode ser mal interpretado, muito embora todo mundo sabe aí que o esporte aí tem que ter posição e você tem que torcer mesmo. E parabéns aí a todos os times, os dirigentes que empunham essa bandeira, que estão trabalhando o esporte numa relação de parceria com o Departamento de Esportes, que está show de bola mesmo. O Marco conduzindo lá o departamento com a equipe, com a estrutura que tem, a canoagem também sendo trabalhada lá pelo Neuri, André, que também está com novidades. Inclusive temos o Galas lá, que é um cadeirante, está praticando também a canoagem, e o esporte vem com novidades aí, André. Devemos implementar mais algumas situações na atividade esportiva aí para integrar ainda mais a sociedade, integrar o povo e usar o esporte para fazer com que seja uma integração entre as pessoas. Com certeza. Prefeito Justi, sua mensagem então para a população de Santa Helena. Opa, festa em Santa Clara, né, André? Na verdade, Santa Clara, gente, como também vai acontecer com a Aparecida, com São Miguelzinho e também lá com Linha Nova, entre outros lugares aí que terão um acesso asfáltico diante do calçamento danificado que eu tenho. Então amanhã é um momento bonito que vive aquela comunidade, uma comunidade altamente produtiva. Nós temos lá 17 aviários, se não me falha a memória, 4 ou 5 empreendimentos na suinocultura, que fazem daquela localidade lá um centro muito forte aí de produção, de produtividade e de resultado. Então o trânsito lá é muito intenso, né? E as condições daquela estrada eram muito ruins. Eu não lembro de outra festa
festa que tenha no município. Então amanhã vamos viver um momento muito bonito lá com a comunidade de Santa Clara, com o município todo que vai lá. Acredito que o asfalto também que foi construído é um momento de atenção e também de movimentação ainda maior para melhorar a festa lá. Alguns vão lá para ver como é que ficou, um pouco de curiosidade, um pouco para ver a festa também, então vai dar uma festa bonita. E é isso, gente, integrar, socializar, buscar fazer com que o município possa ser parceiro e produzir resultado. E o que precisar fazer em benefício disso, nós faremos. Então, quer dizer, até agora, algumas pessoas, a gente sabe que tem algumas críticas, mas algumas pessoas se assustam. Se você for olhar o número de pessoas que nós temos no município e aquelas que às vezes não estão satisfeitas com o encontro de serviço, você vai ver que é infinitamente pequeno perto do número grande de pessoas que estão contentes e aguardando ainda por várias melhorias. Temos uma reserva financeira muito boa que vai ser usada para investimento de fato. Não tem nenhum escândalo, não tem nenhuma lambança, não tem nenhuma falcatrua, nenhuma obra superfaturada, nenhum serviço que está sendo feito, mas isso aqui não precisava, não deveria ter sido feito assim, poderia ser tudo diferente. Nós temos alguns barracões aí, o RA já está lá com os tapumes para sua construção. Temos 2 processos para concessão de incentivo aqui para o Parque Industrial 4. O Margon ainda ontem discutia com o Luiz Vardelino e nós discutimos lá a divisão dos lotes que serão feitos lá onde era perto da Cruz do Buregon lá, que vai abrigar as metalúrgicas. Um trabalho muito forte sendo feito. Então, gente, é um momento extraordinário que vive o município de Santa Helena e vamos ajudar todo mundo, ajudando o município e a si próprio que está ajudando. Então, um grande abraço a todos e nos vemos em Santa Clara amanhã na Festa do Frango. São 9h01, esse foi o nosso quadro Café com o Prefeito de hoje. Lembrando, próximo sábado a partir das 8h30 aqui na programação da 87.9. Você ouve Rádio Liberdade FM, canal 287,9, situada na Avenida Brasil 1685, Santa Helena, Paraná.